Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas encefálicas envolvidas com a vigília e com o sono. Só para contextualizar, então, eu estou gravando essa aula para o Clube do Livro Neurociências e nesse momento a gente está fazendo a leitura desse livro aqui porque nós dormimos do Matthew Walker. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que não existe só uma estrutura envolvida com o sono. Então, várias estruturas do encéfalo estão envolvidas com esse comportamento de vigília e sono. Bom, e aí vocês notaram aqui que eu coloquei em destaque a palavra encéfalo, porque aqui eu queria apresentar para vocês a diferença de cérebro e encéfalo. E logo vocês vão entender por que eu quero mostrar essa diferença. Bom, quando eu falo encéfalo, eu estou sendo mais abrangente. O que o encéfalo envolve? O encéfalo envolve o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, tá? Então, o encéfalo é tudo isso e o cérebro apenas essa parte aqui em azul. No sono, eu tenho envolvimento de regiões aqui do tronco encefálico. Então, por isso que o certo é eu falar encéfalo, porque se eu estivesse falando só cérebro, eu estaria deixando de fora o tronco encefálico, tá? E aí, mais pra frente, vocês vão ver também um experimento onde eles isolaram o cérebro, então é um preparado de cérebro isolado, e aí no outro momento eles fizeram um corte mais ou menos aqui, que isolou o encéfalo. Então agora vocês já sabem qual que é a diferença, né, de cérebro e encéfalo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem esse experimento também, tá? Bom, continuando aqui, ali a gente só viu o encéfalo por fora, né? O que a gente viu? Basicamente, aqui o córtex, onde a gente tem aqui o giro, certo? E os sulcos, que são essas depressões. Mas se a gente fizer um corte nesse plano aqui, que a gente chama de plano mediano, tá? Nessa direção, a gente consegue ver outras estruturas também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o corpo caloso, que une o hemisfério direito e esquerdo. E aqui a gente tem o diencéfalo, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, já que a gente está falando sobre planos, é sobre o plano sagital. O que seria o plano sagital? Qual que é a diferença do mediano para o sagital? Quando eu falo que que a figura está mostrando, né, um plano sagital, ele é paralelo ao plano mediano. Então, o plano mediano, ele passa bem aqui no meio, tá? Divide em metades iguais. E geralmente, quando eu falo sagital, então, seria paralelo aqui em qualquer altura aqui, certo? Então, plano mediano, plano sagital, ok? E que estruturas são essas que a gente vê quando a gente faz um corte nesse plano mediano? Então, a gente vê aqui estruturas do diencéfalo. Porque o que é o cérebro, se a gente for conceituar? É o telencéfalo, que é essa estrutura em cinza, mais o diencéfalo. Por que eu estou mostrando aqui o diencéfalo? Porque, novamente, aqui vão ter estruturas muito importantes para o comportamento do sono. Então, o que a gente tem aqui no diencéfalo? A gente tem aqui em rosa, olha só, o tálamo. E o tálamo, ele é bem fácil de reconhecer, porque ele tem essa estrutura aqui no centro, vocês estão vendo? Isso aqui é a aderência intertalâmica, porque essa aderência, ela une... A gente tem dois tálamos, né? Então, essa aderência une o tálamo direito e o esquerdo. Então, é facinho de reconhecer. Aqui, a gente tem o sulco hipotalâmico, que é uma depressãozinha. Então, abaixo desse sulco, a gente sabe que a gente vai ter o que aqui? O hipotálamo, certo? E o que faltou? O epitálamo. Então, o epitálamo, ele tá mais aqui posteriormente. E o que tem no epitálamo? A glândula pineal, principal estrutura do epitálamo. Então, todas essas regiões aqui, tálamo, hipotálamo, epitálamo, também estarão envolvidas no sono vigília. Então, por isso que eu tô trazendo para vocês irem se familiarizando com a localização dessas estruturas, tá? Bom, quem tá lendo o livro, então, já viu que ele fala sobre o núcleo supraquiasmático. Só que na neuroanatomia a gente tem vários núcleos. Tem o núcleo caudado, núcleos da RAF, núcleo reticular. E aí a gente tem que entender o que significa essa palavra núcleo, certo? Bom, a primeira coisa que vocês podem pensar quando fala de núcleo, é do núcleo da célula, né? Onde fica o nosso material genético, o DNA. Só que aqui na neuroanatomia, a gente tem um significado diferente para a palavra núcleo. Eu vou chegar lá, tá? Então, primeiramente, aqui eu queria apresentar, então, para vocês o neurônio, que é a principal célula, né, do nosso encéfalo.
Ele é dividido aqui no corpo celular, aqui nós temos os dendritos, aí aqui a gente tem o axônio, né? Os impulsos nervosos, então eles são realizados nessa direção que eu tô apontando aqui, tá? E aí, recobrindo o axônio, em alguns neurônios a gente tem a bainha de mielina. Existem neurônios amielínicos sem essa bainha, mas muitos têm, então, essa bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela dá uma coloração esbranquiçada. Então, vocês estão vendo aqui nesse encéfalo que essa parte mais interna é mais esbranquiçada? Então, aqui eu tenho muitos axônios, né, recobertos com mielina. E aqui, mais externamente, onde a gente fala que nós temos o córtex, né, que ó, olha só, os giros e os sulcos, né? Então, o que a gente tem aqui? É uma coloração mais escura, porque aqui a gente tem acúmulos de corpos celulares. Então, onde tem corpo celular, a gente chama de substância cinzenta, e onde nós temos os axônios, né, a gente chama de substância branca. O que acontece? No meio da substância branca pode haver acúmulos de corpos de neurônios também. Então, vocês estão vendo, por exemplo, aqui, né, não tem uma parte que é mais escura? Então, aqui são corpos de neurônios, e daí eu falo que aqui eu tenho um núcleo. Nem todos os núcleos a gente consegue visualizar macroscopicamente, porque eles são muito pequenos. O núcleo supraquiasmático, por exemplo, ele tem cerca de 20 mil neurônios. Então, é um núcleo muito pequenininho, assim, é difícil apontar exatamente para vocês, aqui está o núcleo supraquiasmático, sabe? Porque eles são pequenos. Mas então, como eu coloquei aqui, os corpos de neurônios, então os corpos de neurônios, essa parte aqui, se agrupam em núcleos. Então, núcleo, aqui tem esse significado, né? Então, a gente percebe como é tudo bem organizado no nosso encéfalo. E aqui, aproveitando, eu tenho um corte diferente, né? A gente estava falando lá dos cortes no plano mediano e sagital. Aqui eu tenho um corte no plano coronal. O que é o corte no plano coronal? É nesse sentido aqui, ó, que eu tô tentando sinalizar para vocês, tá? Nesse sentido de anterior para posterior, ok? Então, agora sim, eu vou começar a falar para vocês sobre as estruturas de encéfalo envolvidas com o sono. E para começar, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o ritmo circadiano, né? Aqui eu trouxe exemplo de 2 hormônios que seguem esse ritmo circadiano, porque todo dia esse ritmo ele se repete, e esse ritmo dura cerca de um dia, né? Então, aqui a gente tem a melatonina, onde ela atinge o seu pico de liberação durante a noite, e o cortisol, que é o contrário, né? Atinge o seu pico de liberação durante o dia. E todo dia isso se repete. Então, são ritmos que duram cerca de um dia. Todo dia isso se repete. Outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês é o hormônio do crescimento. Também de noite ocorre a maior liberação dele. A temperatura corporal. Eu não sei se vocês ficaram surpresos ao saber que a nossa temperatura, né, durante a noite ela diminui em cerca de 1 grau, e toda noite isso acontece, então é o ritmo circadiano. E o ritmo que a gente está mais familiarizado, né, o ritmo circadiano da vigília do sono. Existem ritmos no nosso corpo que eles são ultradianos e infradianos, então dura mais ou menos que um dia, tá? Mas aqui eu quis trazer só os circadianos mesmo. E aí a gente se pergunta, bom, quem que é o grande responsável por dar esses ritmos para o nosso corpo? E a gente já viu a resposta, né, que é o nosso núcleo supraquiasmático, tá? Então, a gente viu no livro que o nosso ritmo, ele é endógeno. Então, mesmo que, conforme eles fizeram aquele experimento, né, onde todos foram para a caverna, eles não tinham nenhuma noção de tempo, não tinha ciclo claro, escuro, nada, relógio, não tinha nada que pudesse indicar o tempo. Mesmo assim, o que aconteceu? Os ritmos endógenos continuaram a existir. Então, ele é independente das pistas externas, né? Então, esse núcleo supraquiasmático é responsável por gerar os ritmos biológicos. Eu queria mostrar para eles para vocês, né, onde que tá
o núcleo supraquiasmático. Então, ele está no hipotálamo, conforme eu indiquei para vocês. Então, vamos relembrar aqui, ó. O hipotálamo, então, tá abaixo do sulco hipotalâmico, essa partezinha em azul. E essa parte em amarelo é o quiasma óptico. Então, o que é o quiasma óptico? É por onde as informações visuais elas têm que passar até chegar à nossa área visual primária, que fica aqui na parte posterior do nosso encéfalo. Então, a informação da retina vem, passa pelo quiasma óptico e chega até aqui e a gente se torna consciente do que nós estamos vendo à nossa volta. Se a gente olhar para o nosso encéfalo numa vista inferior, olha só, essa aqui é a vista inferior, né? Bem irregular. A gente vê o quiasma óptico bem facinho, acha ele bem fácil. É esse xizinho aqui. Por que eu estou mostrando onde que é o quiasma óptico? Porque esse núcleo supraquiasmático, ele fica bem acima do quiasma óptico. Então, é fácil, assim, ter uma ideia da localização dele, né? Ele fica em cima desse quiasma óptico, tá? E, além dele gerar os ritmos biológicos, é responsável por outra coisa também, que é sincronizar esse ritmo com as pistas externas, por exemplo, com o ciclo claro-escuro. Porque o que a gente viu? Que o nosso ciclo circadiano, ele não é exato, né, de 24 horas. Ele geralmente é um pouco a mais que isso. Só que aí, o núcleo supraquiasmático, ele sincroniza com essas informações externas e aí ajusta esse ritmo para 24 horas, tá? E como que ele faz esse ajuste? Bom, então esse núcleo tem que receber essa informação do que está acontecendo no nosso mundo exterior, né? Então, ele recebe um feixe que a gente chama de retino hipotalâmico. Então, por esse feixe, ele consegue ter, então, a informação de se tá claro ou tá escuro e aí sincronizar com o nosso ritmo, tá? Bom, por que o nome é retino hipotalâmico? Porque vem lá da retina e chega no hipotálamo, que é onde está o núcleo supraquiasmático. Continuando, então, aqui eu trouxe outra figura para mostrar para vocês. Olha só, aqui a gente tem a parte anterior do encéfalo, posterior, aqui o cerebelo, tronco encefálico, o nosso corpo caloso, o tálamo, sulco hipotalâmico, hipotálamo e olha só quem está aqui, quiasma óptico. Então, o núcleo supraquiasmático fica mais ou menos aqui em cima. Nesse esqueminha, eles indicaram, aqui tá ao contrário, né? A parte anterior do encéfalo tá aqui, posterior aqui. E aqui nesse esqueminha, então, eles indicaram onde mais ou menos ficaria o núcleo supraquiasmático, bem em cima ali do quiasma óptico. Então, agora a gente vai falar de outra estrutura envolvida com o sono, que é o tálamo. Nessa figura, vocês conseguem identificar o tálamo? Então, ele tá aqui, né? Aqui no meio tem a aderência intertalâmica. Olha só lá no nosso esqueminha. O tálamo tá aqui. Olha só a aderência intertalâmica ali no meio. Deixa eu mostrar mais aqui para vocês, se familiarizarem com o tálamo. Então, o tálamo são essas duas massas ovoides, então, tálamo direito, esquerdo. Aqui também, olha só, uma vista posterior, o tálamo são essas duas massas ovoides. Aqui a gente tem uma vista posterior, também do tronco encefálico, né? Então, a gente está olhando aqui de trás do tronco encefálico e o tálamo. O restante foi retirado da figura, da imagem. O que o tálamo faz? O tálamo é o grande retransmissor das nossas informações sensoriais, dos nossos sentidos. Então, todos os nossos sentidos, eles passam pelo tálamo, exceto o olfato é a única exceção, mas todo o restante, ele passa pelo tálamo, e aí o tálamo retransmite para o córtex. Qual que é mais ou menos a regra? A gente só se torna consciente do que está acontecendo à nossa volta, dos nossos sentidos, quando essa informação chega lá no córtex cerebral. Tem algumas exceções? Tem. Algumas coisas se tornam consciente a nível talâmico, mas a regra geral é que a gente só se torna consciente quando chega até o córtex. E o tálamo, ele é esse retransmissor das informações provenientes dos sistemas sensoriais, tá? Só que o que acontece de noite? A maioria dos estímulos sensoriais não atinge a nossa percepção consciente, então não chega até o córtex. E quem que é o provável candidato
para isso acontecer? É o núcleo reticular do tálamo. Eu coloquei como candidato porque, assim, essa informação eu encontrei num livro, no do Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, e em um artigo, mas eu não achei, assim, essa informação tão certa, assim, nos outros artigos. Então, eu fiquei, assim, eu coloquei como candidato porque eu não quero, assim, dar a total certeza. Mas ele é um bom candidato por quê? Porque esse núcleo reticular, deixa eu apresentar para eles aqui. O núcleo reticular é esse que está mais destacado aqui. Ele fica meio que envolvendo o tálamo, tá? E esse núcleo, então, ele é um inibidor de muitos núcleos aqui do tálamo. O tálamo tem cerca de 50 núcleos. E esse núcleo aqui, ele inibe, ele tem como neurotransmissor o GABA, e ele vai inibir vários núcleos. Então, ele é um provável candidato de ser o responsável de por que a gente não se torna consciente das informações sensoriais durante a noite, porque então ele está ativo, inibindo os núcleos talâmicos. Essa é a lógica, tá? Bom, continuando aqui, a gente também tem a glândula pineal. Será que vocês conseguem identificar onde ela tá? Então, aqui a gente tem a parte posterior do encéfalo, anterior, corpo caloso, tálamo. O epitálamo tá aqui atrás, olha só. E aqui a glândula pineal, que é a principal estrutura do epitálamo, né? E o que ela libera? É muita melatonina durante a noite, tá? Então, queria aqui só apresentar para vocês terem uma ideia de onde que fica, então, a glândula pineal que libera o hormônio melatonina, tá? Aqui a gente tem outro esqueminha para vocês verem, então, duas estruturas ao mesmo tempo, né? O núcleo supraquiasmático, que fica aqui, então, acima do quiasma óptico, e aqui tá a glândula pineal. Então, parece que o núcleo supraquiasmático, ele envia informações para a glândula pineal de quando escurece, e aí a glândula pineal libera melatonina. E a melatonina, a sua liberação é inibida pela luz, tá? E agora vamos falar do tronco encefálico, olha só. Então, aqui nesse esqueminha, esse aqui é o tronco encefálico. Essa aqui é uma vista anterior do tronco encefálico. Então, aqui, como vocês acho que desconfiam, a gente tem o tálamo e aqui o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é dividido em mesencéfalo, ponte, que é essa barriguinha, e bulbo. E aqui para baixo continua, então, a nossa medula espinal, tá? E aí, como que eles descobriram que o tronco encefálico é importante para manter a vigília nesse caso? Porque eles fizeram aquele experimento com o gato que eu comentei. Então, o que eles fizeram? Eles isolaram primeiramente o encéfalo, então eles fizeram uma transecção mais ou menos aqui e isolaram todo o encéfalo. O que aconteceu? O gato ficou paralítico, mas ele era capaz de dormir e acordar, então esse ritmo se manteve. Só que quando eles isolaram só o cérebro, então eles fizeram mais ou menos um corte aqui, então deixaram de fora o tronco encefálico, né? Só ficaram com o cérebro. Os gatos mantinham-se em coma permanente, tá? Então eles viram que tinha alguma coisa no tronco encefálico que era responsável por manter a vigília. Então, esse experimento foi conduzido lá na década de 1930. Hoje é difícil, assim, ver experimento com gatos, né? Mas na época podia se fazer. Bom, o que tem lá no tronco encefálico? Tem uma coisa que a gente chama de formação reticular. Tá, mas espera aí, não é núcleo? O que é essa formação reticular? Então, quando a gente fala esse termo, ele é como se fosse uma mistura de substância branca e cinzenta. Não é nem uma coisa nem outra, é uma mistura, tá? Então, tá aqui representado, na verdade, em rosa, e não é uma estrutura bem definida, tá? A gente chama isso de formação reticular. Bom, e aí, então, eles viram que nessa formação reticular existe a SARA, né? Que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, sistema ativador, vocês já entenderam por quê? Porque ele vai ativar o nosso encéfalo como um todo. Ele vai ativar o nosso nível de consciência, né? A gente vai ficar consciente. E aí, reticular, porque faz parte da formação reticular, e ascendente,
porque ele ativa nesse sentido ascendente, né? Tem depois uma projeção descendente que eu já vou explicar para vocês. Hoje, essa estrutura da SARA, ela tá um pouco mais anatomicamente definida, tá? Então, faz parte, por exemplo, o locus coeruleus e os núcleos da RAF. Então, alguns podem já conhecer esses núcleos, mas como nem todos conhecem, eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês. O que é o locus coeruleus? É um núcleo que fica mais ou menos aqui nessa região, tá? E ele libera muita noradrenalina. Isso dá uma coloração azul. Então, o que significa locus coeruleus? Lugar azul. Então, fica mais ou menos aqui nessa região. Então, o locus coeruleus faz parte da SARA. Os núcleos da RAF também. E não é só um núcleo aqui no caso, são cerca de 9 núcleos, aqui tem 4, mas são cerca de 9, espalhados pelo tronco encefálico, e aqui, diferente do locus coeruleus, aqui o principal neurotransmissor é a serotonina. Então, essas regiões, por exemplo, fazem parte da SARA, tá? Bom, aí continuando, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre uma projeção descendente? Então, assim, a gente tem outro fenômeno no sono, que é a atonia muscular. Não sei se vocês lembram durante a leitura. O que acontece? A gente perde a tensão dos nossos músculos, especialmente durante o sono REM. Porque no sono REM, o que pode acontecer? Os sonhos. No sono não REM também, mas geralmente a gente fica consciente dos sonhos dessa fase do sono, né? No sono REM. E aí, a gente fica com uma atonia muscular, perde a tensão dos músculos, porque seria perigoso a gente tá sonhando, por exemplo, que tá batendo em alguém e aí acordar e realmente estar. Então, a gente perde a tensão dos músculos para não ter o comportamento daquilo que a gente tá sonhando, certo? E até existe, na verdade, um transtorno, que o nome é transtorno comportamental do sono, onde as pessoas não têm atonia muscular. Então, corre esse risco mesmo deles se machucarem, né, durante o sono REM. Quem que é responsável pela atonia muscular? Também o tronco encefálico, tá? Mas aí, nesse caso, vai ser uma projeção descendente, né? Porque está descendo essa informação lá para os nossos músculos. E quem especificamente, né, é responsável por isso? Novamente, a formação reticular, só que a formação reticular pontina de projeção descendente, tá? Então, é responsável por essa diminuição do tônus muscular. Então, eu mostrei funções tanto da formação reticular de projeção ascendente, que é responsável, então, por manter o nosso nível de consciência, né, durante a vigília, tanto da projeção descendente, que é, então, responsável pela nossa atonia durante o sono REM, ok? E agora a gente vai voltar lá para o hipotálamo. Por que voltar? Porque a gente já falou de um núcleo que tem lá, né? Que é o núcleo supraquiasmático. Agora a gente vai falar de outro núcleo, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral. Se vocês forem ver isso no inglês, geralmente vai estar abreviado como VLPO. Então, VL, né, ventrolateral, pré-optic nucleus. Então, vocês podem encontrar essa sigla aqui. O que esse núcleo faz? Ele é o promotor do sono. Por quê? Porque ele justamente vai inibir quem mantém o nosso nível de consciência. Ele inibe SARA. E é uma relação mutuamente inibitória, porque durante o dia, SARA vai estar inibindo ele. E durante a noite, esse núcleo inibe SARA. Tá? Então, é uma relação mutuamente inibitória. Então, essa relação é responsável pela troca entre o estado de vigília e o estado de sono. Bom, novamente nessa referência que eu já comentei para vocês, eles falam que do porquê que a luz dificulta o adormecer. E aí tem a ver com esse núcleo que eu comentei com vocês. Então, eles falam o seguinte, que esse núcleo, ele recebe também lá daquele trato retino-hipotalâmico, lembram? Então, ele também recebe a informação da luz do ambiente. Então, e a luz inibe esse núcleo.
A luz inibindo esse núcleo não consegue inibir SARA, e aí dificulta a gente adormecer. Então, essa informação eu achei nesse livro aqui, tá? Bom, então aqui eu trouxe essa imagem para mostrar os núcleos que a gente viu, núcleo supraquiasmático aqui no hipotálamo, esse núcleo que a gente acabou de comentar, né, o VLPO. E agora, e por último, a gente vai falar desse núcleo aqui. Ele não tem um nome específico, ele faz parte da área lateral do hipotálamo, então às vezes a gente divide, né, uma estrutura em áreas, assim, para facilitar a nossa localização, então ele está na área lateral do hipotálamo, e são neurônios que liberam orexina. Então a gente fala que são neurônios da orexina, basicamente. Então tá aqui em verdinho. E o que ele faz? Ele promove a vigília. Então é o contrário do outro núcleo, né? O outro núcleo promovia o sono, e aqui ele promove a vigília. Por que eu quis mostrar esse núcleo para vocês? Porque às vezes na neuroanatomia a gente pode querer saber, por exemplo, a função de uma estrutura. Qual que é a função do hipotálamo? Qual que é a função da ponte? E às vezes pode ter funções até contrárias na mesma estrutura. Então, olha só, aqui eu estava falando do hipotálamo desse núcleo. Ele promovia o sono. Aqui na mesma estrutura, no hipotálamo, só que outro núcleo, ele promove a vigília. Olha só como são as coisas, né? Então, às vezes, a gente tem que estudar especificamente o núcleo de uma determinada estrutura, tá? E aí, outra informação bacana sobre esse núcleo é que parece que ele está envolvido, quando ele tem uma disfunção, na narcolepsia. O que é a narcolepsia? É aquela sonolência excessiva durante o dia. Então, a pessoa adormece em locais inapropriados. E o que pode acontecer na narcolepsia também? Um fenômeno que a gente chama de cataplexia. Então, durante essa sonolência diurna, é capaz da pessoa perder totalmente o seu tônus muscular e acabar caindo, se machucando. Então, isso a gente chama de cataplexia, tá? Então, parece que esse núcleo, então, ele está envolvido nesse fenômeno da narcolepsia. Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Essas aqui foram algumas das referências que eu utilizei, tanto livros, artigos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, comentem lá no nosso grupo e até a próxima. Tchau, tchau, gente!